Vamos falar sobre os óvulos e ovulação? Afinal, o corpo da mulher precisa estar funcionando muito bem para que ela engravide, por exemplo, e tenha uma gestação tranquila. As mulheres nascem com uma reserva de óvulos que vai diminuindo ao longo da vida. E a qualidade desses óvulos também vai reduzindo ao passar dos anos. Estão com a gente a Kátia Romão, mãe do Nicolas, de 3 anos, e o especialista em reprodução humana, Jonatas Soares. Doutor, a quantidade desses óvulos e a qualidade são fundamentais para a mulher engravidar? Na verdade, se a gente for pensar que a mulher precisa de um óvulo só, que forme um bom embrião para que ela engravide, a gente até imagina que não precisaria de tanta quantidade. Mas a mulher tem milhões, ela nasce com milhões de células imaturas que vão se transformar em óvulos. E esse óvulo precisa ser eficiente, sim. A qualidade dele é importante, tanto para gerar o embrião, né, e é uma coisa importante a gente saber, a natureza é muito ineficiente ao produzir embriões. Boa parte dos embriões que um casal produz tem alterações importantes genéticas, mas a natureza é muito eficiente ao selecioná-los, de tal maneira que nascem muito poucas crianças com problemas. Mas é claro que se parte de uma base com alteração importante, a gente tem maior chance de ter, ao final, ou não ter uma gestação, ou ter uma gestação que traga problemas. Então, número importante, relativamente, e a qualidade muito importante. Né? Kátia, você teve alguma dificuldade para engravidar? Tem algum problema nos óvulos? Eu tenho má qualidade dos óvulos, né? Falando não especificamente. Eu sou má respondedora, então, para engravidar eu fiz reprodução, fertilização in vitro, e foi necessária uma alta quantidade dos hormônios para poder estimular. E mesmo assim eu não tinha uma boa resposta. E isso é para aumentar as chances, doutor? Então, existe um quadro que a gente chama de pobre respondedora ou má respondedora ao processo de estimulação. Talvez ao natural a gente não precisasse de tanto, né? E ovulando espontaneamente, essa mulher, a Kátia, poderia talvez engravidar quantas vezes ela quisesse. Mas na hora que eu vou estimular, tem ovários que têm uma capacidade reduzida de resposta. A gente chama de má respondedora a mulher que responde com menos de 3 óvulos a cada estimulação. Na verdade, assim, ao falar em reprodução assistida em laboratório, nós precisamos começar com um número grande de óvulos, porque a cada fase do processo eu tenho um gargalo que vai reduzindo. É para aumentar as chances. Exatamente. A natureza faz isso no dia a dia do ovário da mulher, né? Vocês oferecem uma quantidade grande quando está começando o ciclo de amadurecimento e a natureza vai selecionando até que fica que é aquele óvulo maduro que a natureza vai utilizar para produzir o embrião. Só que nós vamos fazer isso em laboratório, então eu preciso daquela quantidade toda desde o início. Né? Mas ela não conseguia engravidar naturalmente, é isso? Não, eu tenho endometriose. E aí, por conta da endometriose, eu tive que tirar as trompas. E aí, para poder engravidar, só com fertilização in vitro. Aí é quando a gente descobre a pobre respondedora ou a baixa respondedora, né? Agora, a Kátia falou que ela também tem má qualidade de óvulos. É possível ter essa má qualidade jovem também, doutor? Então, existem algumas situações e em geral, nelas, a gente vai situar uma delas, que é a endometriose, quando ela é ovariana, né? Existe uma discussão muito grande se é realmente uma qualidade do óvulo afetada pela endometriose ou se é a eficiência no processo de produção embrionária que é afetado pela endometriose. Mas, de alguma maneira, a gente costuma ver óvulos com características próprias de quem tem endometriose. Né? No laboratório, ao trabalhar no laboratório, eu trabalhei durante 18 anos, a gente via os óvulos e dizia, essa mulher tem endometriose, porque tem algumas características, né? E isso leva à produção menor de alguns embriões, né? E às vezes a qualidade final desses embriões também não é tão boa, né? Isso é uma situação. Alterações genéticas também poderiam levar a isso, né? Tá? Então, em geral, patologias que afetam diretamente o ovário ou são sistêmicas, oriundas da genética da pessoa, podem levar, sim, caracterizar uma pessoa assim. Kátia, então que exames que você fez e que acabou descobrindo isso? Quer dizer, você tinha endometriose e daí retirou os óvulos para fazer essa análise? Na verdade, a gente faz um monte de exames, né? Eu fiz um que era o antimuleriano, que eu acho que ele também já aponta também uma quantidade da reserva, né, doutor, se eu não me engano.
E a endometriose eu descobri porque eu estava tentando engravidar já há uns 8 anos e não conseguia. E aí eu cheguei no consultório e o doutor falou, olha, endometriose, vai ter que tirar as trompas, etc. Doutor, quais os exames para identificar problemas nos óvulos? Então, infelizmente, exames não invasivos a gente acaba não tendo, e o que a gente tem, que é o hormônio antimileriano, que é o melhor deles, né? Ele marca para a gente o tamanho da reserva, número, a questão número. A questão qualidade a gente não tem como saber sem ver os óvulos ou sem utilizá-los numa fertilização. Kátia, quanto tempo levou entre começar o tratamento e conseguir engravidar? Acho 4 anos, mais ou menos. Ixi, daqui a pouco você conta pra gente, porque eu sei que são 4 anos sofridos aí, né? O nosso papo continua já, fique com a gente no Momento Papo de Mãe. De volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre óvulos. Kátia, você disse que foram 4 anos de tratamentos para engravidar. E no fim, você usou o seu próprio óvulo? Sim, eu usei o meu próprio óvulo. Existia a possibilidade, quando eu fui fazer a segunda tentativa, o nosso médico conversou com a gente e falou, olha, talvez seja melhor vocês usarem um óvulo de doadora. E a gente, no começo, ficou um pouco resistente com isso e deu certo com o meu óvulo mesmo. Aí veio o Nicolas. Aí veio o Nicolas. E antes de começar a fazer tratamento e descobrir que você tinha um problema, você já estava tentando engravidar? Já estava tentando engravidar. Tem um total de 8 anos que eu tentei engravidar. Em 2012 foi quando a gente teve o diagnóstico e aí veio o Nicolas em 2016. Porque, doutora, a gente está falando aí de problemas nos óvulos. Quando a mulher não consegue, né, mesmo estimulando, ter uma produção com qualidade, existe a alternativa de você utilizar um óvulo doado. Isso, e é interessante ainda, eu acho que pontuar que quando a gente está falando de número de óvulos, hoje existe uma realidade muito importante para a mulher, que é a possibilidade de vitrificar os óvulos e, até certo ponto, de acumular esses óvulos. Ou seja, uma mulher que responde para a gente com 1, 2, 3 óvulos por estimulação, e eu sonho em ter um número maior para eu poder trabalhar em laboratório, é claro que, dependente da idade, quanto mais jovem, melhor para essa situação, eu posso congelar óvulos e mantê-los com a mesma qualidade de um óvulo a fresco que eu acabei de colher. A partir de quantos anos é importante essa mulher fazer esse congelamento, doutor? Então, depende do objetivo, né? Então, se essa mulher está pretendendo colher óvulos para adiar a maternidade, ou se ela vai ter que colher esses óvulos porque vai passar por um tratamento de câncer ou imunoterápico que vai, de alguma maneira, afetar os seus ovários, o momento é sempre aquele, ela não vai ter muita escolha. Se ela está pensando em simplesmente adiar a maternidade, o ideal seria o quanto antes possível, né? Antes dos 35 anos é o nosso sonho, tá certo? Mas nem sempre é possível para a mulher, nem sempre ela necessita ou pensa nisso antes dos 35 anos. É difícil, né, se conscientizar disso. E é possível fazer isso na rede pública, doutor? É possível, sim. O Hospital Pérola Baiton, a Escola Paulista de Medicina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, todos têm serviços públicos, né, que permitem ser feitos esses processos, sim. Você congelou óvulos, Kátia? Não, porque eu não tive... Eles não ficaram suficientes para poder congelar. Eu congelei com um embrião que ele chegou a blastocisto e ele está lá. Tá guardadinho? Você pensa em ter mais um filho? Penso. A gente, talvez esse ano ou ano que vem. Doutor, muitas mulheres têm dúvidas sobre a ovulação. Vamos tirar essas dúvidas, até para aquelas que estão tentando engravidar, né? A mulher, ela ovula no 14º dia após o primeiro dia da menstruação ou são 14 dias antes da próxima? Como é que é? Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, assim, o que a gente sabe é que uma vez que a mulher ovule hoje, 14 dias depois, ela vai menstruar caso não esteja grávida, né? Então, o que é constante, na maioria das vezes, é a segunda fase do ciclo.
Infelizmente, para alguns que não querem a gravidez, a primeira fase ela é extremamente variável. Tem mulher que pode ovular com 4, 5 dias, às vezes ainda está até menstruando. Né? Então, essa primeira fase é um pouco complicada. E a gente, quando vai orientar o que a gente chamava de tabelinha, né? Bom, você vai usar esse período para ter relações, esse período aqui no meio você não vai ter relações, né? E depois desse período você volta a ter relações, eu estava tentando estipular uma margem de dias onde ela tem mais risco e que ela deve evitar e os dias que ela pode ter relação. Então, a gente pega geralmente o ciclo mais curto que ela tem, somente quando a mulher tem ciclos de tamanhos variáveis, né? E o ciclo mais longo que ela tem. E aí a gente vai estabelecer que ela deixa de ter relação baseado no ciclo mais curto, porque significa que ela vai ovular mais cedo num ciclo curto, né? E ela não tem relações até quando? Aí a gente pensa no ciclo mais longo, né? Ou vai ter se quiser engravidar, deixa 14 dias. Agora, se quer engravidar é o inverso, né? Mas aí a gente tem algumas coisas que podem se associar, que são o que a gente chama do cio da mulher, né? São os sinais cio da com ovulação? S, né? Sinais indiretos de ovulação, né? O que são? Muco, aquela clara de ovo bem fluida que aparece no período fértil, né? Tá certo? Isso é uma ideia. A mulher, tem algumas mulheres que identificam o lado, inclusive, de ovário que ela está ovulando por uma dor do meio, né? Tem algumas mulheres que têm o sangramento do meio, um pequeno borrãozinho no meio do ciclo. Olha, que dicas então, importantes para a mulher que está esses tentando sinais engravidar. são os sinais de ovulação. Tem testes existente, hoje né? também, né? Hoje tem. Então, como a ovulação é caracterizada... Testes que você compra na farmácia. Isso, 24 horas antes dela ovular, ela produz um pico de um hormônio chamado LH, ou hormônio luteotrófico, né? Então, você usa uma fitinha na urina, né? Quando der positivo, é sinal que você fez esse pico. Então, você está atento de um período de risco que se estende aí por 3, 4 dias. Ou né? de oportunidade. Ou de oportunidade. Também podemos usar para o inverso, né? Você sabe quando você está ovulando? Eu sei o lado, eu sei tudo isso. E, doutora, explica pra gente, porque a mulher nasce com essa reserva de óvulos, a gente não produz óvulos. O que é ovulação, então? Então, na verdade, a mulher nasce com uma reserva que significam células imaturas, né? São células com a capacidade de se diferenciarem em óvulos maduros. Então, o processo que acontece, que a gente chama de ovulação, é o momento em que um cisto no ovário, chamado folículo, se rompe e libera uma célula chamada óvulo maduro, pronto para ser fertilizado. Até chegar esse momento, por mais ou menos 14 dias, é o período de amadurecimento, ou foliculogênese, que a gente chama. Então, o que ela tem de reserva são células imaturas. O que ela ovula é uma célula que levou 14 dias para amadurecer e que vai ser exposto aos espermatozoides ou não, né? Olha só, Kátia, nada como ter uma aula sobre o corpo humano, né? Ótimo. Em especial o corpo da mulher, né? Ai, que ótimo. Muito obrigada, viu, doutor, por todas essas explicações. Obrigada a você, Obrigada a Kátia, vocês. por ter vindo, né? Que bom que o Nicolas está aí para mostrar que tudo tem uma solução, né? E o doutor quer deixar site? Sim, o nosso projeto social, né, é projetobeta.com.br. Que viabiliza aí a possibilidade para os Exatamente, casais. é um projeto que tenta viabilizar economicamente para os casais que não podem pagar os preços tradicionais, né, vamos dizer assim. Tá ótimo. Muito obrigada. E, Kátia, tem que postar mesmo, Nicolas, depois de 8 anos, o sonho realizado, né? O Momento Papo de Mãe fica por aqui. E olha que dicas ótimas para você que está tentando engravidar e não desista. Siga o exemplo da Kátia. Até o próximo programa.